Pastor? Bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Gente, é um privilégio estar com vocês nessa manhã. Os pastores da igreja, junto com a liderança, não puderam estar conosco hoje e por isso eles me pediram para que a gente cobrisse essa ausência deles. Eles estão em retiro, né? Estão com certeza em oração e se preparando para estar com os irmãos, para a igreja do Senhor, né? E é uma alegria muito grande estar com vocês, ainda que na ausência deles, né? Queridos, como o irmão Rubens já adiantou, né? Então, eu tenho 38 anos, tá? Não sou tão velho assim. Mas por que eu tenho 18 anos de ministério, né? 19 semana que vem? Porque eu comecei bem novinho, né? Então, com 19 anos de idade, eu já comecei no ministério pastoral. Foi um negócio até, uma história até um pouco assim, interessante, né? Eu fui fazer missões de curto período em Manaus, eu pensava em ficar 3 meses, né? Então eu pensava assim, vou lá para fazer missões de curto período, volto para Pompeia, eu sou da cidade de Pompeia, nasci lá, cresci lá, me converti na Hollins de Pompeia, e depois eu queria voltar para Pompeia e continuar servindo no Ministério de Jovens lá, que era o ministério que eu servia. Eu tinha 2 ministérios, né, o Ministério de Jovens e o de vôlei. Não parece, mas eu jogo vôlei. Então, a gente, né, tenta também, né, não é que joga assim, né, a gente tenta. Mas na época eu jogava no time da cidade, tinha alguns ministérios aí relacionados ao vôlei. E foi muito gostoso esse tempo que eu estive servindo na igreja de Pompeia. Depois fui para Manaus e aí fiquei 5 anos lá. Fui pensando em ficar 3 meses e fiquei 5 anos. Fiz o curso de bacharel em teologia. Então, eu sou formado pelo Seminário Teológico Reformado do Amazonas. Depois, eu fiz uma validação no seminário, na Faculdade Teológica Sul-Americana, lá de Londrina. E depois também fiz uma pós-graduação lá na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, né? Fiz a pós-graduação em missiologia. Então, gosto muito da área de missões, é uma área que eu sou apaixonado de verdade, meu coração sempre queima por essa área, e até agora no Adore, né, eu estive compartilhando um pouquinho dessa história lá com os irmãos em Panorama, e eu falei para os irmãos, né, especialmente para os jovens, né, vá fazer missões, faça missões e volte casado, né? Foi isso que eu fiz, né? Fui para Manaus fazer missões, voltei casado, minha esposa morava em Manaus, ela é de Santarém, no Pará, mas estava lá morando em Manaus e a gente se conheceu na igreja lá enquanto eu fazia missões. Gente, foi bênção demais e eu vou contar também algumas histórias aqui no decorrer da mensagem, se Deus assim permitir. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Falando sobre o YouTube também, o irmão Rubens adiantou aqui, né? O YouTube foi uma ferramenta que na pandemia ajudou a gente muito, né? Então a gente não tinha a oportunidade de cultuar o Senhor, de servir ao Senhor presencialmente, então a gente tinha que procurar alguns meios, né? E o YouTube foi uma das ferramentas que Deus colocou na minha mão para que eu pudesse compartilhar a mensagem do Senhor. Então, você pode acessar lá, tem mais de 300 vídeos devocionais. E são vídeos muito, muito práticos, tá? Então, por exemplo, tem um grupo de uma igreja da nossa denominação que usa no grupo pequeno. Ele pega o vídeo, passa no grupo pequeno, são vídeos de 10 a 15 minutos, passa o estudo bíblico no grupo pequeno e depois eles discutem em cima desse vídeo. Porque é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, uma mensagem curta e é muito legal, gente. Tem livros e mais livros aí da Bíblia, tem mais de 300 vídeos, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem boa parte do Antigo Testamento, boa parte do Novo Testamento. Usem com sabedoria, né? Mas podem usar à vontade aí para abençoar o corpo de Cristo. Meus queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
Diz a palavra do Senhor no versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu aquele homem que costumava, viu andando e louvando, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Celestial, nós estamos diante da sua palavra, que é viva, é eficaz, a sua palavra é integralmente suficiente para as nossas vidas, é aquela que nos conduz à salvação, e nós queremos nesta manhã, ó Deus, conduzir os nossos pensamentos a Ti, ó Deus, elevar a nossa mente, o nosso coração, de forma que nós entendamos a sua palavra, ó Deus, e que ela possa ter efeito de transformação nas nossas vidas. Que sejamos renovados, reanimados, ó Deus, pelo poder que há na sua palavra. Que este poder possa entrar em nossos corações, que essa palavra habite em nós e tenha efeito, ó Deus, durante a nossa semana, durante cada um dos nossos dias de vida aqui na terra. E Deus, nós oramos também, Pai, para que, se há algum impedimento, para que nós ouçamos a sua voz nessa manhã, que caia por terra agora, em nome de Jesus, para que nós tenhamos o discernimento, tenhamos a disponibilidade para ouvir a sua voz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cutuca a pessoa do lado, não deixa ela dormir e fala assim: Deus vai falar com você hoje. Isso. Se a pessoa começar a encostar a cabeça assim no seu ombro, aí você dá um cutucãozinho assim, né? E fala: ó, presta atenção aí, gente. Gente, vamos lá. Nesse texto, nós vemos alguns personagens aqui que estavam indo orar. Pedro e João eram os líderes da igreja daquela época. Pedro já era o líder maior da igreja e ele estava procurando ali um lugar para orar. Ele vai até o templo às 3 horas da tarde e junto com o seu companheiro de oração. Como é importante a gente ter um companheiro de oração, né? Alguém que vai junto com você e não deixa você falhar. Porque sozinho pode ser que você falhe algumas vezes aí, mas com alguém junto com você, você tem aquele compromisso, né? E Pedro e João eram aí esses companheiros de oração. Os dois estavam indo até o templo às 3 horas da tarde. Claro que você pensa assim: puxa, mas 3 horas da tarde é difícil eu sair do meu trabalho e ir até o templo para orar. Mas naquela época, né, então o pessoal tinha essa disponibilidade para orar nesse período da tarde. Bom, eles estavam a caminho do templo para orar, mas eles tinham costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Então, 9 horas da manhã, eles iam ao templo, faziam a sua oração rapidamente. Às 3 horas da tarde, eles iam novamente ao templo para fazer a sua oração. E às 6 horas, era o momento em que eles voltavam ao templo e faziam uma última oração. Esse era o costume dos apóstolos, né, daquela época, ali no livro de Atos. E quando eles estavam chegando no templo, eles viram um aleijado que era colocado ali todos os dias. Os historiadores dizem que esse aleijado tinha aproximadamente 40 anos de idade. Ou seja, esse homem já era um homem conhecido de todos ali daquela região.
Imagina só, você vai ao templo todos os dias e todos os dias você encontra aquela pessoa na frente da igreja pedindo esmolas. Todos os dias aquele aleijado era levado até aquele lugar e era colocado ali para que ele pedisse esmolas. E o que acontece é que ele pede esmolas a Pedro e João. Pedro e João falam para ele assim, olha para a gente, você acha que a gente vai ter algum dinheiro aqui? Né? Mas o que eu tenho, eu posso te dar. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se, ande. E é interessante que essa cura aconteceu. Milagrosamente, essa cura aconteceu. E eu me lembro de uma história que aconteceu comigo em Manaus, quando eu estava servindo na igreja lá. Tinha um irmão lá na igreja, o irmão Adão. Pensa num cara animado. Pensa num cara que era super feliz. Você encontrava com ele, ele estava contando piada o tempo todo, sorridente. Era sempre aquele cara que dava bom dia para você e alegrava o seu dia. Né? Então, esse era o irmão Adão, que um dia chegou no culto de quarta-feira à noite e falou para mim assim, pastor, eu não estou conseguindo falar direito, minha boca está ardendo demais. Então, hoje eu vou ficar quietinho na nossa reunião de oração. Eu falei, puxa, que milagre, né? O milagre é o irmão ficar quietinho, né? Mas, se o irmão está com a boca doendo, né, o que está acontecendo? Aí ele começou a mostrar para mim algumas feridas na boca dele. E ele abriu a boca e eu dei uma de dentista ali, né? Comecei a olhar dentro da boca dele, assim, olhava e estava cheio de aftas, pareciam aftas, né? Que estava na boca dele. E ele falou assim, está ardendo bastante, pastor. Tá muito estranho esse negócio. E foi interessante porque eu falei assim para ele, você crê que você pode ser curado? Aí ele falou assim, eu creio. Falei, então me dá 2 minutinhos aqui. Eu fui lá na cozinha da igreja e orei sobre a minha vida assim, Senhor, derrama a tua unção sobre a minha vida, porque o Senhor sabe que eu estou em pecado. Né? Eu estava passando por uma prova, gente, estava numa sequidão completa, assim, eu estava numa carência muito grande, eu era solteiro ainda, né? Imagina só aquela carência, e naquele dia eu tinha pecado, né? Tinha alguns pecados aí, eu tinha pecado naquele dia, eu estava muito triste por causa disso, né? E aí eu falei, Senhor, derrama a tua unção sobre a minha vida, né? Me perdoa por esses pecados e tal, eu vou orar pelo irmão, e mais uma vez eu vou orar por alguém, e mais uma vez o Senhor não vai curar, e mais uma vez nada vai acontecer. Eu saí meio desanimado da oração, sabe? Eu orei sobre a minha vida e falei assim, puxa, mais uma vez vou orar por alguém que está enfermo, e mais uma vez nada vai acontecer. Mas, de forma milagrosa, eu fui até aquele irmão se colocou de joelhos no chão, e eu fiquei orando por ele. Senhor, cura a boca do irmão Adão. Senhor, faça a sua obra, nós oramos aqui por milagre, em nome de Jesus. Minha oração durou aí cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio. Tá? Quando eu terminei a oração, ele começou a sorrir. Falando assim, pastor, aconteceu alguma coisa aqui. Aí eu falei, o que foi, irmão? Aí ele levantou e começou a saltar pela igreja e saiu correndo pela igreja, dando volta olímpica, assim, na igreja, sabe? A igreja era metade desse salão aqui. E ele começou a correr pela igreja e dando voltas na igreja, todo feliz, saltitante. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí ele parou um pouco e falou assim, eu fui curado! Eu fui curado! Glória a Deus, né? A Deus toda a glória, não foi por mim, porque eu sou um mero pecador, mas Deus, na sua soberania, fez com que aquele irmão fosse milagrosamente curado naquela oportunidade. E ele saiu correndo, e ele nem terminou de falar comigo, saiu correndo pela porta assim, isso no meio do culto, tá, gente? No meio do culto ali de quarta-feira, ele saiu correndo pela porta, foi na casa dele falar para os parentes dele. E aí, daqui a pouco, chegam os parentes dele, tudo no culto, falando assim, puxa, glória a Deus, ele foi curado. Eu realmente vi a boca dele, estava cheia de feridas. Aí ele começou a me mostrar a boca. A boca havia sido completamente curada, não tinha uma ferida na boca dele, gente. Glória a Deus por isso, né? Mas, gente,
eu lembrei muito dessa história aqui do aleijado de Atos capítulo 3. Porque o que aconteceu com esse aleijado foi a mesma coisa. O aleijado foi curado e saiu correndo, né? E aí o pessoal nem conseguiu conversar com ele direito, ele saiu correndo e todo mundo ficou olhando, perplexo, admirado por aquilo que estava acontecendo, mas Deus manifestou a sua glória ali, trazendo cura para aquele homem. Irmãos, aqui nós podemos aprender algumas lições com esse texto e com essa história, com essa narrativa do texto de Atos capítulo 3. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Pedro e João, eles estavam buscando ao Senhor em oração. Esse é o primeiro ponto. Se a gente quer experimentar o poder de Deus, a gente precisa orar. Se a gente quer experimentar a cura, a gente precisa ter ousadia para orar por alguém, por cura. E sabe, gente, que às vezes a cura não acontece porque a gente não ora. Muitas vezes a cura está sendo entregue, a visitação do Espírito Santo está ali, a presença do Espírito Santo está ali, e Deus está querendo promover a cura na vida da pessoa, mas por que a cura não acontece? Porque simplesmente a gente não ora. Porque a gente não busca em oração, e depois porque a gente não tem ousadia de orar por aquela pessoa que está precisando de cura. Esses tempos, Deus falou muito forte comigo para orar por essa questão de cura, porque eu pensei assim, será que eu tenho então o dom de cura? Se eu orei por alguém e a pessoa foi curada, muito provavelmente eu tenho esse dom, né? Então Deus me entregou esse dom. Agora o dom é uma coisa que a gente recebe e a gente pode usar, exercer o dom, e se a gente não usa esse dom vai ficar adormecido, vai ficar esquecido ali no cantinho. Mas o dom nunca é retirado da gente. O dom é um presente que a gente recebe ou não, né? E eu entendo que recebi esse dom. E aí eu fiquei assim, puxa Deus, me dê oportunidades de orar por pessoas que estão precisando de cura. Me dê oportunidades de orar por pessoas que estão doentes. E aí eu comecei a orar por algumas pessoas. De repente tocou o interfone lá da igreja, em São Bernardo, e aí eu saí pelo portão e uma pessoa enferma, pedindo cesta básica. E aí eu falei assim, por que você está pedindo cesta básica? Você não consegue trabalhar? Ele falou assim, não, eu não posso trabalhar, porque eu tenho uma doença que me impede de trabalhar. Eu não lembro exatamente qual era a doença, mas essa pessoa falou que tinha essa doença. Eu falei, oportunidade? Vamos orar. Senhor, cura essa pessoa, em nome de Jesus. Né? E aí, eu não sei se ela foi curada ou não, porque ela não apareceu depois para testemunhar, né? Mas eu comecei a ter uma experiência de, assim, por vários dias seguidos, pessoas me procurando para que eu orasse por cura. E eu achei muito interessante isso. Porque eu falei assim, Deus, o Senhor está falando algo. O Senhor quer que eu ore pelas pessoas que precisam de cura. E aqui fica o desafio, né, dessa lição que a gente pode aprender aqui com Pedro e João. Pedro e João tiveram ousadia para orar por aquele aleijado. Se ele ia ser curado ou não, aí não é a nossa parte, mas é a parte de Deus. E o que a gente precisa para ter um milagre? Para ter uma cura? Primeiro a gente precisa de uma pessoa doente. Não é? A gente precisa da pessoa doente. Segundo, a gente precisa de alguém que ore, né? Precisa dessa pessoa. E terceiro, a gente precisa de fé. A gente precisa orar com fé. Naquela hora que eu orei pelo irmão Adão, eu não tinha muita fé, não. Confesso que eu estava orando por obrigação. Mas eu imagino que aquele irmão estava com muita fé. Aquele irmão estava com muita fé. Tanto que superou as minhas expectativas e ele foi curado. Lembro também de uma ocasião, o Cazu estava com a gente lá, né, fazendo as visitas lá no Adore, e aí a gente tinha um rapazinho, o Ítalo, lembra, Cazu, do Ítalo? E a gente fez uma oração ali na casa da mãe dele, e aí a gente olhou pro Ítalo e falou assim, você crê que Deus pode curar a sua mãe?
E o que ele falou, Cazu? Eu creio. Mas ele falou de um jeito tão gostoso, né? Ele falou assim, eu creio. Aí a gente conversou e tal, eu falei, gostei desse eu creio do Ítalo, né? Aí a gente conversou algumas coisas e tal, e de repente a gente voltou. E aí, Ítalo, você crê? Ele falou, eu creio. E durante a nossa conversa ali, mais ou menos 1 hora de visita que a gente fez ali, ele falou assim, eu creio de uma forma tão gostosa, pelo menos umas 5 vezes para a gente. E foi tão gostoso ver a fé daquele menino. Ele realmente crê. E é uma fé que supera, muitas vezes, as nossas expectativas, né? A gente, às vezes, ora por obrigação, às vezes a gente ora porque é nossa função orar pelas pessoas, né? Ah, eu sou crente, então eu vou orar pelas pessoas. Mas muitas vezes a gente não crê nesse poder de Deus. E crendo, milagres vão acontecer. Amém? Precisamos ter ousadia para orar. E a oração deve ser um costume nosso, deve ser uma prática diária, deve ser uma prática comum. A oração deve ser algo costumeiro na nossa vida. Encontrou alguém, está precisando de alguma coisa? Ora por essa pessoa. Tenha ousadia para orar por essa pessoa. Eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, né, por meio da oração. E foi muito interessante. No dia que eu me declarei para ela, né, alguns jovens já sabem a história que a gente contou lá no Shalom, né, mas o dia que eu me declarei para ela foi muito interessante, porque eu falei assim, então, será que, né, a gente tem alguma chance, né, de dar certo no futuro e tal, né? Aí ela falou assim, as chances são pequenas, né? E eu fiquei 1 em 100, ela, não. 1 em 1000, ela, não. 1 em 1 milhão? Ela falou, pode ser. Falei, é a única chance que eu preciso. 1 em 1 milhão é o que eu preciso. Mas tem essa chance, né? Ela tem pequena, mas tem. Então, bora lá. Vou agarrar essa chance com unhas e dentes. Vamos orar por isso? Ela, tá bom, vamos orar. Beleza. E todo mundo acha assim, acabou ali, né? Ela achou que ia descer do carro, né? Era a Kombi da igreja, né? A Kombi da igreja tem história. Né? E aí ela achou que ia descer ali, e cada um ia orar para o seu canto. E eu falei assim, não, vamos orar agora. Eu quero agarrar essa chance agora. Né? Então, ali mesmo, né, eu peguei na mão dela e falei, vamos orar. E aí a gente começou a orar naquele mesmo instante. E foi legal, porque ela ficou impressionada, né, com aquela atitude de ter um momento de oração ali, pegou de surpresa. Mas sabe, gente, nós precisamos fazer da oração o nosso costume. E hoje em dia, nós não abrimos mão de orar um pelo outro. Agora, pela manhã, saindo de casa, ela colocou a mão sobre a minha cabeça e orou me abençoando. À noite, eu também orei, né, abençoando ela. À noite, quando a gente vai dormir, a primeira coisa que a gente faz, deita na cama ou ali preparado para dormir, a gente já ora um pelo outro, né, abençoando, agradecendo pelo dia. Enfim, a oração tem que ser o nosso costume, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Por que Pedro e João experimentavam o poder de Deus? Porque eles oravam. E faziam da oração o seu costume. Em segundo lugar, queridos, a segunda lição que a gente pode aprender aqui com essa narrativa, com essa história desse milagre. Pedro e João são questionados se eles tinham o quê, né? Dinheiro. Aquele aleijado era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. Mas o que ele realmente precisava? Era de esmolas? Faz sentido você todo dia dar ali uma moedinha, algum recurso para que ele se sustentasse naquele dia? O que ele precisava realmente era a cura, era um milagre. E sabe, gente, às vezes nós somos tão cegados por mamon, às vezes nós somos tão cegados pelo dinheiro, que a gente não consegue enxergar as verdadeiras necessidades de uma pessoa. Às vezes a gente está tão cego por uma busca desenfreada pelos recursos financeiros, que a gente
não consegue, não está sensível às necessidades da pessoa que está ao nosso redor, ou às vezes da nossa própria necessidade. Porque quando nós confiamos no dinheiro, quando nós depositamos a nossa confiança no dinheiro, nós estamos idolatrando a Mamon, e Mamon coloca um muro na nossa frente, que nos impede de enxergar as reais necessidades, tanto nossas quanto de outras pessoas. Aquele homem estava de forma idólatra, ele estava cegado pelo dinheiro. E ele pedia dinheiro, quando na verdade o que ele precisava era cura. E nós temos, meus queridos, infelizmente, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, nós temos vivido tempos de idolatria a Mamon. Você pode ver, né, pergunta para os jovens, né, os casais mais jovens, quantos filhos quer ter? Eu quero 1 ou 2 só. Por quê? Porque é quanto eu consigo pagar de escola particular. Aí você fica assim, peraí, mas o que determina a vida da pessoa, quantos filhos quer ter, por exemplo, é o quanto de dinheiro a pessoa tem? Eu estou citando alguns exemplos, tá, gente? Porque o dinheiro é um dos assuntos mais tratados na Bíblia, inclusive nessa passagem. Mas o dinheiro não deve ser o principal. E Jesus sempre combateu essa questão da idolatria a Mamon. O dinheiro não pode ser aquele que norteia as nossas vidas. Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso guia, não os recursos financeiros. E por mais que a gente precise trabalhar, por mais que a gente precise buscar, galgar novas posições, e, enfim, a gente precise se dedicar à nossa profissão, né? Por mais que a gente precise dos recursos financeiros, e eles são super úteis, tanto para a gente quanto para o reino, esse não deve ser o principal. Essa não deve ser a nossa principal busca. E o que Pedro e João estavam falando era assim, olha para a gente, olha para a nossa vida, vocês estão vendo aqui alguma coisa, vocês estão vendo o dinheiro norteando a nossa vida? Você está vendo aqui o dinheiro sendo o nosso ídolo? Não, Jesus é o nosso rei, Jesus é todo poderoso, Jesus é tudo para mim, Jesus é que pode te curar. Se eu te der aqui 1 milhão de denários, né, o dinheiro daquela época, né, se eu te der aqui 1 milhão de denários, você vai procurar os melhores médicos, você vai procurar o melhor tratamento de saúde, mas mesmo com o melhor tratamento de saúde, você não vai conseguir a cura para você, porque o que você precisa é o poder de Deus. Então Pedro e João olham para aquela situação e falam assim, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho dinheiro, eu não sirvo a Mamon, mas eu tenho o poder de Deus. E o poder de Deus eu posso te oferecer. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Quanta ousadia, quanta coragem. Será que nós temos essa coragem de fazer isso nos dias de hoje? De ver um aleijado na rua, e aqui, né, nos nossos arredores, a gente tem muito isso, né? Na nossa cidade, infelizmente, a gente tem muita pessoa que está precisando de uma oração de cura, está precisando da visitação do Espírito Santo, está precisando de ousadia de algumas pessoas que orem para que essas pessoas sejam curadas. Terceiro lugar, queridos, nós podemos ver que nós precisamos celebrar as nossas conquistas, as nossas vitórias. Aquele homem foi curado, e o que ele fez? Saiu saltitante, saiu pulando, saiu celebrando. Celebrando a quem? A Deus, em primeiro lugar. Mas aquele homem, depois teve uma confusão, porque aquele homem provocou uma confusão, né? Porque aquela cura fez com que os fariseus se levantassem, com que as pessoas do templo fossem chamadas, porque naquela época, quando alguém era curado, ele precisava se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote que determinava se a pessoa estava curada ou não. E digo mais, gente, um aleijado não poderia entrar no templo, porque era um sacrilégio,
era como uma profanação. Somente pessoas que andavam, somente pessoas que caminhavam, somente pessoas que estavam gozando de plena saúde poderiam entrar no templo. E aquele homem era carregado e colocado à porta do templo. Ele estava muito perto do templo, mas ele não podia entrar no templo. Ele não podia gozar do seu direito de estar na presença de Deus. Porque no templo ficava ali o lugar de sacrifício, né, o lugar onde representava a presença de Deus, uma representação da arca ali, enfim, né, tinha ali dentro do templo a presença de Deus. Mas para vocês terem uma ideia, esse aleijado não podia ter a presença de Deus, não tinha o direito de ter a presença de Deus. E quando ele é curado, o que é reestabelecido para ele? O direito de entrar no templo. Olha que coisa maravilhosa. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele entra no templo. E ele sai pulando. E ele sai gritando, ele sai celebrando. Ele precisava se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote é que determinava se ele estava curado ou não. E aí ele vai, se mostra ao sacerdote, e aí o pessoal começa a ficar assim com dor de cotovelo, né? E agora, quem foi o mestre que curou esse homem? Quem foi esse homem tão poderoso? Quem foi a pessoa tão poderosa que curou? E aí vem que foi Pedro e João, enfim. Depois tem uma confusãozinha ali, Pedro precisa pregar ao pessoal, falar sobre Jesus, ensinar os sacerdotes, né, sobre Jesus, ensinar a Bíblia para o sacerdote, porque muitas vezes o coração do sacerdote é tão duro, né, que às vezes precisa vir alguém de fora para chamar a atenção dele e quebrar aquele homem. Mas o fato é que Pedro prega arrependimento, e aquelas pessoas se arrependem, e aquelas pessoas se entregam para Jesus. Diz o texto da palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra, não é isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé não vem pelos milagres. Os milagres são meios de propagação da palavra de Deus. São meios de fortalecer a fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. Ou seja, esse milagre que aconteceu aqui, na verdade, foi um meio que Deus usou, a confusão que aconteceu depois, foi um meio que Deus usou para que a palavra fosse pregada. E aquelas pessoas tiveram a oportunidade de se entregar para Jesus. Ainda que a gente opere inúmeros milagres aqui, os milagres em si servem para testificar do poder de Deus. Mas a fé só é fortalecida por meio da palavra. Amém? Queridos, nós precisamos celebrar como esse aleijado celebrou, né? Nós precisamos celebrar com alegria em nosso coração. E um grande problema, às vezes, é a nossa falsa religiosidade, ou a nossa religiosidade demais, né? Que nos impede de celebrar aquilo que Deus está fazendo. Nos impede de celebrar os milagres, nos impede de ver as necessidades das pessoas. Aquele aleijado era colocado todos os dias ali. Por que os sacerdotes não oraram por aquele cara? Por que as pessoas que vinham cultuar, isso é outro ponto interessante, muita gente vinha cultuar, muita gente vinha oferecer sacrifício naquele lugar, mas ninguém orava por aquela pessoa. Era uma pessoa esquecida ali, era alguém invisível naquele meio. Pedro e João olham com muito carinho para esse homem, oram, e ele é curado. E às vezes a gente precisa vencer a nossa religiosidade, a gente precisa vencer a nossa idolatria, o nosso ego, para que a gente olhe para as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor, para que a gente tenha ousadia, coragem, para orar por essas pessoas, e essas pessoas receberão a cura, vão experimentar o poder de Deus. Que a gente possa experimentar
esse poder de Deus, primeiro em nós, quebrando os nossos corações, para que depois a gente tenha a ousadia para orar por outros, e esses também experimentem cura, transformação e tudo mais que eles têm direito na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos nesta manhã, Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque a sua palavra nos ensina, ó Deus, que nós precisamos ter essa ousadia de orar e crer no seu poder, crer, ó Deus, que o Senhor é quem faz a cura, o Senhor é quem opera os milagres, é o Senhor que opera por meio de nós, nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos, Deus. E assim como Pedro e João tiveram essa ousadia, essa coragem de orar por aquele aleijado, Senhor, nós oramos para que hoje nós sejamos revestidos desse poder, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos experimentar esse poder invadindo os nossos corações, tomando conta das nossas vidas. Que a oração, ó Deus, seja um costume diário de cada um de nós. Que a oração por nós mesmos e por outras pessoas faça parte do nosso dia a dia, e assim nós possamos experimentar o seu poder atuante em nós. Senhor, nos ensina como nós devemos orar e como nós devemos adquirir essa ousadia, Pai. Senhor, nós também oramos contra toda religiosidade e toda idolatria aos recursos financeiros, ao dinheiro, a mamon. Senhor, quebra isso das nossas vidas, quebra isso dos nossos corações, toda a confiança, toda a fé depositada no Senhor e apenas no Senhor. Mas para que a gente experimente o Teu poder, ó Deus, nós entendemos que precisamos abandonar todas as coisas que nos impedem. E essa idolatria a mamon pode ser um empecilho para o mover do Senhor em nós. Senhor, se este for um empecilho, nós oramos agora para que caia por terra em nome de Jesus. Para que o Senhor, ó Deus, quebre em nós toda a raiz de idolatria. Senhor, dá-nos a sensibilidade para olhar para outras pessoas e olhar para nós mesmos e enxergar as reais necessidades. Senhor, dá-nos essa sensibilidade. E ajuda-nos também a celebrar as vitórias, celebrar a Tua presença, celebrar o direito de estarmos na Tua presença, celebrarmos as curas, as transformações, celebrarmos o poder do Senhor, celebrarmos, ó Deus, a Tua presença. Pai Celestial, seja conosco e ajuda-nos também como igreja a vencer toda a religiosidade. Senhor, que o Teu poder seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor.